nós estamos aqui no consultório do Dr. Luiz Ovando e logo mais a Kátia fará uma entrevista com ele. Confira conosco. Olá! O nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Ovando. É médico cardiologista aqui de Campo Grande, muito querido entre nós, mas sobretudo no meio acadêmico. Lá no início da nossa entrevista, o senhor me falava que quando foi convidado a trabalhar acho que foi em uma das universidades, o senhor falou, eu quero ser candidato. Foi aqui na Santa Casa. Ah, na Santa Casa. É. Me fale disso. O desejo de se candidatar, de ter um cargo público. Me conta um pouco dessa tua trajetória com relação à política. Quais são as suas aspirações com relação a isso? O que você entende que pode contribuir para a política de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e, por que não, do Brasil? Kátia, você sabe bem, você foi vereadora, conhece, é política, né? Diz que quem foi rei sempre é majestade. Se você é sempre vereadora, mesmo não sendo mais. Você vai ser sempre, né? Mas é um dado importante essa questão. Nós, na vida, né, nós temos aquela necessidade básica, né, da sobrevivência. Depois, do desenvolvimento potencial. E, por último, o reconhecimento. Né? Todos nós, à medida que envelhecemos, você quer deixar um legado. Isso é uma ambição individual, todos que estão me ouvindo sabem disso. E quero falar desse legado com você depois. Exato. Enfim, e você chega numa determinada idade e fala assim, puxa, eu posso contribuir mais. Né? Sem Só dúvida. que no meio político, que você conhece muito bem, né, a gente é tentado em vários aspectos. E eu fui tentado, eu estou militando nessa atividade há 20 anos. Ah, é? Há 20 anos eu tenho. Mas eu não me elejo. Aí as pessoas falam, mas você é ruim de voto. Não, eu não sou ruim de voto. Não é. Não, eu Sem sou dúvida, muito bom de voto. Isso Entendeu? mesmo. Mas muito bom. Sabe por quê? Só para ter uma ideia, na última eleição para deputado federal, que foi em 2014... Sua primeira disputa foi em que ano e para que cargo? Foi em 98 para deputado estadual. Sim. Eu debutei nessa fase e pude sentir mais ou menos como é que era esse meio político. Eu fui militante do PPS, que é um partido oriundo do Partido Comunista, embora fosse evangélico, mas foi um partido que eu digo aqui teve assim uma influência muito grande porque as pessoas eram muito companheiras, amigas Porque realmente. os partidos eles têm suas características regionais também, né, doutor? Exatamente. E não me elegi, continuei trabalhando e sempre existia assim, você vai ser cargo de confiança. Eu falei, não, eu já estou velho para ser cargo de confiança. Eu tenho minha cabeça, eu penso por si só. Enfim, o que aconteceu ao longo desse tempo? Eu recebi propostas de corrupção, fazer, olha, eu te elejo, mas lá você vai ter que votar aquilo que for mandado e que eu tiver por trás. Eu falei, não, eu não quero isso. Então eu tenho militado nesse tempo todo por mim sozinho. Na contramão de um processo político total, que você equivocado. Conhece bem. Conheço. Então eu disse que eu era bom de voto, porque em 2014 eu tive 9.760, alguma coisa assim. Para qual Deputado federal. Ótimo, né? E o meu eleitor custou R$ 2,95. Você fez a conta do número de votos do que eu gastei, do que foi. R$ 2,95. Quem consegue isso, Exato. Né? Muito pouco. Então as pessoas vêm até você, né, e vão te ajudar. E a gente tem militado nisso, tem melhorado. Na última campanha para vereador, eu acabei me elegendo. Eu fui o 24º mais votado. São 29 cadeiras. São 29 cadeiras. Mas, infelizmente, o meu partido, que já era outro, não era mais o legenda, né? Não teve legenda, ele resolveu sair sozinho, os companheiros não ajudaram nesse. Por isso. Não alcançamos o coeficiente isso também eleitoral. É algo que precisa ser questionado nesse país, precisa ser revisado, né? Mas vai mudar, né? E agora nós estamos nessa eleição, a eleição da mudança, né? Eu tenho me colocado como pré-candidato, né, para discutir valores, principalmente em relação à família. Né? E também em relação à medicina, que tem deteriorado, porque a medicina vai muito bem, mas a saúde vai mal. Concordo. É um paradoxo, né? Paradoxo.
A medicina como ciência é excepcional. No Brasil ela é muito boa, É, nós temos excepcional. áreas que nós estamos muito adiantados, mas... Exato. Agora, a transformação disso em relação à saúde está deturpada. Então é preciso alguém aglutinar, liderar e trazer isso para uma verdadeira razão de ser, que é o ser humano. Nós temos trabalhado, infelizmente, de uma maneira geral, só voltado para a questão econômica. Certo. E não é assim a medicina. Não, não é. De fato não é, porque nós estamos vendo aí, infelizmente, né, a mazela que se encontra a saúde no país. Doutor, você acredita então que a política e o reino de Deus, é uma pergunta que eu sempre faço, caminham juntas, tranquilamente? É possível você caminhar com essas duas situações dentro de um mandato que vai ocorrer? E eu acredito que vá. Muito obrigado pela sua crença e Pela sua fé, né? Deus nos tem preparado, sabe, Kátia? Acho que isso é importante. Mas essa pergunta é muito interessante, porque de uma maneira geral, no meio evangélico, tem alguns que dizem assim, eu não voto em crente, né? Como se estivesse isentando o indivíduo de responsabilidades. Como se não fosse um cidadão, né? Como não fosse cidadão. Isso está errado, né? Eu quero dizer que está errado. Porque quando eu sou um cidadão do reino, eu também sou um cidadão daqui da terra, né? E nós não podemos separar as duas coisas, né? Deus nos dá essa condição de nos prepararmos para o reino celestial. E aí é que vem as nossas intenções. Porque o indivíduo que tem má intenção, ele vai ter má intenção no reino material e não vai alcançar o reino espiritual. E nós temos a responsabilidade, né? Lá em Levíticos já diz, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois Jesus em Mateus, o próprio apóstolo Paulo em Gálatas, enfim, em vários locais. Chama atenção para o fato, nisso se resume a lei e os profetas. Quer dizer, ama o teu próximo. Quando eu digo ama o teu próximo, eu estou buscando uma forma de priorizar o meu próximo no seu bem-estar, no seu crescimento, na sua qualificação. E o político é um indivíduo que pode perfeitamente fazer isso. Deveria, né? Mas ele pode e deve. E o político cristão, aquele transformado verdadeiramente, né? Isso é ele importante, tem a né? responsabilidade. Porque o Tiago diz lá, se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Com certeza. Então, na verdade, o político cristão é perante Deus que ele vai prestar a sua conta, porque ele recebeu uma incumbência, ele está preparado para isso e deve pautar. Então, há total coerência, eu não vejo nenhum problema. Nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade, eu não quero ser deputado federal, isto ou aquilo, para ganhar dinheiro. Eu sou rico. Deus me concede tudo o que eu preciso, eu não tenho falta de nada. Apóstolo Paulo, quando construía tenda, ele dizia assim, eu sei ter escassez e sei ter abundância. Eu já passei pela escassez e se eu precisar ter escassez, eu vou enfrentar isso com tranquilidade. Da mesma maneira. Porque eu sei como é que é. Eu não preciso ser rico. Esse absurdo nesse país que está acontecendo, cara. Indivíduo acumular mala de dinheiro dentro de apartamento para falar que depois... Fim do mundo, isso, né? É uma mediocridade que não tem tamanho. Não tem cabimento um negócio desse. Como é que pode? Então não há incoerência, não há incongruência, não há incompatibilidade em você ser político e ser crente em Jesus Cristo. Basta, como você disse em algum momento da nossa entrevista hoje, que a gente tenha convicção de que nós somos no reino de Deus, né? Essa convicção é que nos credencia para que os nossos valores, né, não sejam distorcidos, para que nós possamos continuar tendo o nosso caráter, imitando o caráter de Jesus Cristo. E quando nós temos isso, essa certeza, essa convicção e essa vida, né? Porque eu creio, doutor, que ser cristão é um estilo de vida. Sem dúvida. Não é um discurso, mas um estilo de vida. As bancadas, tanto na Câmara Federal como no Senado, não são números bons e realmente representativos dos cristãos. Como você vê isso? Você acha que vai haver um crescimento, que os homens e as mulheres de Deus realmente já estão abraçando essa luta? Cata, a verdade é que nós precisamos ter convicção de que nós somos sal e luz do mundo. Com certeza. O pessoal que é da oposição,
eles ficam loucos com essa atitude judaico-cristã nossa. Judaico pela lei e cristã pela uma outra fase, o Novo Testamento, né? Que Deus estabeleceu. Então eles ficam loucos por isso. Porque nós somos diferentes, quer queiramos ou não. Nós temos que ser diferentes. E agora, de uma maneira geral, muitos que têm a oportunidade ainda não estão convictos. E nós precisamos fazer a diferença para verdadeiramente transformar esse país. Que Deus nos quer atuantes, Deus nos quer harmônicos com a sua palavra. Fazendo exatamente aquilo que é correto perante a palavra de Deus. Não tem outra forma de ser. E nós podemos fazer isso. Então, se os irmãos de várias denominações evangélicas estão convictos e preparados, devem se lançar para serem representantes políticos na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Congresso Nacional de uma maneira geral, deputado federal e senadores, para que possam verdadeiramente fazer a diferença, frear essa tendência ruim que tomou conta desse país, infelizmente. Doutor, como você entende que isso possa ser feito, essa conscientização do cristão, ou para o cristão, que ele pudesse realmente se conscientizar de que é importante esse engajamento, de que o cristianismo e a política eles andam juntos, que nós somos cidadãos aqui, evidentemente que pleiteando o reino de Deus, a eternidade com o Senhor Jesus. Sabemos que somos peregrinos aqui na terra, como diz a palavra, mas que precisamos andar aqui. Enquanto andarmos aqui, precisamos cumprir, né, as nossas funções e as nossas atitudes, principalmente na questão de cidadania. Como fazer essa conscientização? Kátia, o que acontece é que se a gente tem que se reportar a história para poder quebrar esse paradigma. Esse paradigma. Veja, quando os missionários americanos chegaram aqui por volta de 1840, 1850, né, o domínio do catolicismo era gigantesco, forte. A primeira Constituição, logo depois da libertação, da independência, né, existia praticamente 7 ou 8 constituintes que eram padres, né? E eles faziam exatamente aquilo que era necessário do ponto de vista religioso. Quando os americanos chegaram, os americanos colocaram um tipo de atitude, assim, de linha de ação diferenciado na vida do crente. O que é que eles diziam? Falaram, olha, política é coisa do diabo, vocês não podem se intrometer. Por quê? Porque o indivíduo, para ser sepultado, ele precisava ter sido batizado da Igreja Católica. Então os cemitérios eram próprios para os católicos. Para casar, o indivíduo casava, não tinha registro civil. Ele casava na Igreja Católica, que era Esse a igreja era o registro ligado ao Estado. Sim. Né? E isso, ninguém queria ser enterrado em qualquer lugar, ninguém queria ficar sem o registro de casamento, né? Então aquilo atuava exatamente no âmago do problema social. Quando houve a proclamação da República, né, houve essa quebra. Separou-se o Estado e a Igreja, de uma maneira geral, felizmente. Mas o resquício continuou da informação. A tradição continuou. E os americanos queriam que o Evangelho crescesse e tiravam o pessoal da política. E tirando o pessoal da política, isso é passado de pai para filho, geração para geração, até os dias de hoje. Assim, olha, crente não se mete em política. Sem dúvida. Está errado. Né? Está totalmente errado. Então, para conscientizar o cidadão, nós precisamos dizer para você que a política é coisa de Deus. Não tem nada a ver com isso. E se a gente examinar o Velho Testamento, os o Novo também, líderes, mas né? a gente vê os grandes uma líderes, movimentação Moisés, política muito forte. Moisés foi um excelente político, hábil. Excelente. Né? Davi, Josué, Neemias, o que Neemias fez, voltou de lá, pediu para o rei. Rei, deixa eu voltar porque o meu povo está sofrendo. Lindo. Ele chegou lá, se reuniu à noite com o pessoal
para que ninguém visse, fez a inspeção noturna, falou, vamos fechar os muros que está tudo aberto. E o povo queria, ou seja, os circunvizinhos não queria que isso acontecesse, porque era interessante para eles manter aquela situação, eles prestavam culto a vários deuses. Felizmente ele conseguiu, resgatou, e o que as pessoas não querem é exatamente esse resgate da unidade. E nós precisamos trabalhar por resgate. Importante, viu? Resgate da unidade. Fundamental. Nosso país precisa disso. Né? Nosso país é um país que é muito ruim na questão do patriotismo, né? Exato. Na questão dessa unidade. E doutor, me diz uma coisa, quais são eu não diria as bandeiras, mas quais são as questões que, em você se tornando um deputado federal, e eu acredito que vá ser um deputado, o que você vai defender lá? Cátia, isso é importante. Eu quero deixar bem claro ao telespectador, né? Nós não estamos ainda em época de campanha, mas eu posso me apresentar como pré-candidato, né? A Constituição, seja a lei eleitoral, me faculta isso, e como pré-candidato, eu quero deixar isso bem claro, eu penso primeiro na família, né? Por que a família? Porque quando Moisés falou para o povo, lá em Deuteronômio capítulo 6, né, desafiou o povo a se instruir na palavra. Sim. Moisés não disse para o povo para conseguir canhão, flecha, arco e tal, fortalecimento da família. País que tem família forte, tem corpo forte. E uma coisa importante, que nós temos nesse país uma situação assim, tem bolsa para tudo. Outro dia eu vi um deputado do PSOL falando que o presidiário tem que ter 13º, férias e outras coisas, uma coisa terrível, né? Estimulando as pessoas a serem contraventoras. Não que eles devem estar mal cuidados lá, não é isso que nós estamos fazendo apologia, mas também não esse exagero, não tem né? sentido, é você priorizar a contravenção, e nós estamos nós não priorizamos doença, né? Então uma das coisas importantes bolsa, que eu tenho ideia aqui, é o projeto Joquebed. O projeto Joquebed, você que está ouvindo... E que conhece a palavra, vai saber quem é Joquebed. Joquebed foi a mãe de Moisés. O que Joquebed fez? Mandou Miriam seguir o cesto pelo rio Nilo, a filha de Faraó pegou, que menino bonito. Aparece a Miriam e diz assim, a senhora tem quem cuida dele? Ele falou, não. Eu tenho uma pessoa. Vai e traz essa pessoa. Uma ama. Trouxe a ama, era a mãe. E o menino cresceu até os 10 anos sob as orientações familiares da onde ele tinha saído. Então nós precisamos de valores. Nós precisamos de família. E a mãe hoje é chamada para trabalhar, para ajudar o marido, enfim. Eu acho que até não precisava tanto, sabe? Mas o pessoal entrou na cultura que a mulher tem que trabalhar. Ela pode até trabalhar, mas ela precisa entender que precisa priorizar o filho e a família. Pode trabalhar num segundo momento. Mas isso é uma ambição, cara. Chega uma hora que quer comprar isso, quer comprar aquilo e tal, mudou, e sacrifica a família, né? Mas aí, a mulher que precisa verdadeiramente trabalhar, ela teria um salário para cuidar do seu filho. É o maior investimento que uma nação pode fazer. É cuidar do filho. Então isso nós chamamos de projeto Joquebed. Que interessante. E eu quero passar isso lá. Em sendo eleito, nós vamos defender isso. O segundo são os valores familiares, né? O terceiro é a questão médica, que nós já comentamos. E claro que outros valores que estão sendo deturpados, que nós precisamos resgatar, principalmente a importância do jovem. O jovem hoje está perdido, nós precisamos trazer, a começar pelas nossas igrejas. É na igreja que nós conseguimos, inclusive, incutir nos jovens a importância dele na sociedade, em termos de preparo. Queridos, estamos ao término da nossa entrevista. Doutor, foi um prazer conhecer um pouco da sua vida. Realmente nós podemos ver que o senhor é um exemplo, né? Muitas pessoas reclamam que suas vidas são difíceis, que começaram na infância com muita dificuldade. O senhor é um exemplo vivo, né? De que teve muito cedo que trabalhar, mas que venceu, que está aí, que está disposto, que já fez sua carreira, sua família, mas está aí querendo contribuir para o nosso país, para a sociedade, e é um grato prazer, é muito mesmo prazeroso estar aqui e ter esse bate-papo tão gostoso com o senhor. Nossos telespectadores,
Não percam, nós vamos estar tendo outros momentos com o doutor, em dicas de saúde, e é um prazer ter vocês aqui e até o próximo. Você acabou de conferir a entrevista com o Dr. Luiz Ovando e a partir de agora você vai ter dicas de saúde. Fique ligado e até o próximo programa.